Fala Nação, tá começando mais um Eu Só Falo de Flamengo e que fase vive o Flamengo de Vitor Pereira. O Flamengo que disputou a penúltima rodada do Campeonato Carioca, né, do turno do Campeonato Carioca pela Taça Guanabara e perdeu pro Vasco da Gama por 1-0. Valia título, valia Taça Guanabara, o Vitor Pereira tinha a chance de ser campeão pela primeira vez no Brasil e deixou escorrer aí pelas mãos uma chance real de título, né, mais uma vez. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense, que recentemente tem sido um rival indigesto para o Flamengo. E os momentos dos clubes, dos times, são completamente opostos, né? O Fluminense vem numa evolução, com um técnico já que conhece bastante o time, né? E que consegue implementar sua filosofia de jogo, contra um técnico que não consegue ter paz para implementar a sua filosofia de jogo. E aí acho que a gente pode falar do ambiente que a gente está sentindo, né? Ontem o jogo ficou claro, assim, o Vitor Pereira à beira de campo bastante apático, né? Acho que parece até que alguma coisa sugou a energia do Vitor Pereira. Claramente a gente via que ele não estava concordando com algumas ações do time, né? E o ambiente ele fica cada vez mais difícil, um ambiente de fritura extrema. A gente vê nas transmissões diversos comentaristas, jornalistas falando, criticando o trabalho do Vitor Pereira, né? E eu acho que isso deixa o ambiente muito instável e muito complicado para que o Vitor Pereira tenha uma permanência tranquila no Flamengo, né? E ontem também, durante o jogo, a gente percebeu muitos atletas do Flamengo fazendo corpo mole, né? Não chegando em dividida, tendo decisões completamente infantis, realmente parecendo que estavam brincando ali dentro de campo. Jogadores que a gente não consegue entender porque ainda são titulares nesse time do Flamengo, né? Que partida fez o Davi Luiz na tarde de ontem, né, na noite de ontem. Foi uma falta de respeito, né, ver o Davi Luiz jogando daquela forma. Um jogador que a gente não consegue entender o que se passa na cabeça dele. Eu acho que ele parou ali no objetivo de fazer gol de falta, né? E engraçado, né, que as faltas que ele bate não passam nem perto de entrar. Ou bate em barreira, ou isola, enfim. Ele não cumpre com as obrigações dele no jogo, que são obrigações defensivas. De vez em quando ele tem uns ímpetos de ir pro ataque e não volta mais, né? E aí ele sai driblando 1, 2, 3 jogadores e não volta. E não consegue concluir a jogada. É um jogador realmente perdido que ontem entregou bolas muito fáceis, que falhou muito na cobertura. Foi salvo ali pelo Fabrício Bruno, que tem sido um jogador regular, né? Mas também não fez uma partida brilhante, mas também não comprometeu o time. E aí eu acho que é muito fácil aqui. A gente pode falar sobre como o Flamengo tem se comportado nesses últimos jogos. A gente parece que está vendo um replay. Por mais que vou fazer aqui, vou tentar ser justo. Eu acho que o Vitor Pereira sim tem conseguido melhorar o Flamengo, principalmente na parte defensiva. O Flamengo é um time organizado defensivamente. Acho que o objetivo do Vitor tem sido equilibrar o Flamengo, né, e fazer com que o Flamengo não tome tantos gols como estava tomando, né, recentemente. Mas o Flamengo também passa a ser um time pouquíssimo criativo. E aí eu acho que isso tem muito dedo do técnico também, mas a gente pode colocar aí na conta a fase técnica de jogadores que são imprescindíveis para o time, né? E aí o Arrascaeta, que ele até começa bem o jogo, né? Ele dá passes ali importantes, lembrando aquele Arrascaeta que a gente está acostumado a ver. Dá um passe genial pro Gabigol, que acaba desperdiçando a chance. O Gabigol que tá sumido já tem alguns jogos, né? Não tá sendo aquele jogador que costuma desequilibrar pelo Flamengo, que é decisivo, que é participativo. É um jogador que tá realmente anulado dentro do jogo. Ao lado do Everton Ribeiro, que também tem sido um jogador pouquíssimo participativo, um jogador que a gente demora a perceber em campo, né? E que acaba naturalmente sendo substituído no segundo tempo. Ontem ele ficou chateado de ser substituído, injustificável essa chateação do Everton Ribeiro, porque ele não jogou absolutamente nada, não contribuiu em nada para que o Flamengo conseguisse reverter o resultado. E aí, o Flamengo é um time que no primeiro tempo é equilibrado defensivamente, pouquíssimo criativo, apresenta pouquíssimas soluções para furar a defesa adversária, pouquíssimas soluções de jogada, de aproximação.
E aí acaba que no segundo tempo o time morre fisicamente, né? Começam a abrir os buracos, né? A gente perde o meio-campo. E até que o Vitor Pereira não coloque Cebolinha e Matheus Gonçalves, o Flamengo fica um time completamente previsível e vira uma presa fácil para o adversário, né? E aí o Cebolinha e o Matheus Gonçalves que estão pedindo passagem nesse time do Flamengo, né? São dois jogadores que estão entrando com bastante personalidade no Flamengo. O Matheus Gonçalves, 17 anos, e tem sido bastante regular nesses últimos jogos pelo Flamengo. Merece sim chance titular. A gente tem que ter paciência realmente, né? Porque vão ter oscilações naturais aí, né? Nos jogos, mas ele tá merecendo ser titular e os outros que se virem, né? Cebolinha também tem entrado muito bem nos jogos do Flamengo. Óbvio, ele tem umas decisões equivocadas ali, nem todas as jogadas saem como ele deve imaginar, né? No combate, no embate, né, 1 contra 1, ele perde bastante, mas ele também ganha bastante e faz com que o time se aproxime, né, e seja mais veloz na criação de jogadas, chegue com mais frequência na área adversária. Então, eu acho que esses jogadores, eles merecem sim chance no time titular, e os outros jogadores aí que se virem, porque até agora nenhum deles está apresentando um futebol que faça jus ali à titularidade. E aí o Flamengo está num momento chave da temporada, né, de definir se paga 15 milhões para a rescisão de contrato do Vitor Pereira ou se paga mais de 70 milhões pela contratação de uma aposta, né, o Ângelo dos Santos. E aí eu acho que enfim, vou fazer justiça aqui. Eu acho que o Vitor Pereira, eu sou a favor da continuidade dos técnicos. Acho que o Flamengo realmente perde para ele mesmo. E, bom, vai demitir o Vitor Pereira e quem vai entrar no lugar dele, né? Eu acho que além de pagar 15 milhões de multa, o Flamengo ainda entra numa situação dificílima para o clube, porque a gente tem pouquíssimos técnicos disponíveis no mercado, e então vai acabar contratando ali um cara para tapar buraco, né? Como foi Dorival no ano passado. E o Flamengo tem um problema sério, né? Porque quem vai contratar esse técnico, né? Quem contrataria esse suposto novo técnico são os mesmos caras que contrataram o Vitor Pereira. Então, a gente não pode esperar um grande planejamento, não pode esperar uma grande contratação. Acho que realmente o Flamengo está num momento difícil da temporada, em que o Vitor Pereira não tem paz, não tem ambiente para trabalhar. Acho que ontem a gente viu essa rusga, né, essa dificuldade até mesmo com os jogadores. Ficou parecendo ali que os jogadores estavam querendo entregar a cabeça do Vitor Pereira, né? Muitos jogadores não entendendo, né, a importância daquele jogo ali e claramente não cumprindo ali com as direções que o Vitor Pereira deve ter dado sim para esse time do Flamengo. Então, muitos jogadores pareciam sim que estavam já esgotados, né, com o técnico. E, bom, é um processo de fritura do Vitor Pereira que está muito muito quente mesmo, por todas as pontas aí do futebol, do mundo do futebol. E eu acho que é um ambiente difícil para ele continuar, mas eu acho que de todos os culpados dessa história toda, o Vitor Pereira talvez seja o menor culpado, né? Assim como foram os outros técnicos aí que passaram e que acabaram pagando um preço por um Flamengo caótico, desorganizado, com planejamento amador, né? E com jogadores que parece que não gostam muito de serem tirados da zona de conforto, né? Então acho que vale a gente refletir se é o momento da gente mudar, né? A gente começar a realmente encerrar esse ciclo aí desse elenco do Flamengo. Muitos jogadores acho que já se esgotaram, né? E, bom, algumas renovações aí são um pouco polêmicas, né? O próprio Davi Luiz aí, enfim. Eu acho que vale pensar se o Flamengo ele realmente chegou no seu limite e se não é um momento da gente realmente mudar completamente esse time aí e fazer com que o time se renove realmente, né? Não ficar preso lá em 2019. Próximo jogo do Flamengo aí na quarta-feira contra o Fluminense, encerrando o turno do Campeonato Carioca, né? Da Taça Guanabara. Tem tudo pro Flamengo aprontar mais uma pra cima da gente, né? E o Fluminense tá num momento melhor, um time bem mais ajustado contra esse Flamengo que tá bem desorganizado, bem bagunçado.
Principalmente na parte psicológica, né? Um time completamente sem confiança. Então, é um jogo bastante difícil. Um jogo que poderia, assim, dar um título pro Flamengo, Taça Guanabara, né? É, mas que, ao que tudo indica, a gente vai ter uma quarta-feira aí para falar sobre os mesmos assuntos novamente. A não ser que a gente seja surpreendido. É isso. Ó, gente, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Tem até vascaíno já presente aqui no canal que eu tô de olho. É sinal que as coisas estão indo bem. E é isso aí. A gente volta no próximo pós-jogo. Tamo aqui junto. E aqui eu só falo de Flamengo.